Bem-vindos ao meu canal. Esse canal tem o objetivo de trazer temas do mundo digital de uma forma muito leve e prática. Esse canal surgiu com um projeto que eu tenho lá no Instagram, que toda semana eu escolho um tema sobre o mundo digital, faço pequenos posts e termino com um artigo bem bacana. Esse artigo agora veio parar aqui em vídeo. Muito legal, né? Pois é, essa semana o tema foi super polêmico. Muitas pessoas se identificaram, ou então outras conheciam alguém que sofreu. Pois é, essa semana eu falei sobre o golpe do boleto falso. Pois é, muitas pessoas se sentiram vítimas, foram vítimas ou conheceram alguém que já foi vítima de um golpe desse. E por que eu falei desse tema? Falei desse tema porque eu tive um cliente que me procurou na semana passada para justamente tentar reaver o valor que ele perdeu com o pagamento de um boleto falso de uma compra que fez. E aí nós vamos estudar o que está acontecendo. Nós estamos mais digitalizados, cada dia mais digitalizados. Com a pandemia, empurramos mais ainda essa digitalização goela adentro. E o que aconteceu? O que aconteceu é que os ataques cibernéticos aumentaram remotamente ainda mais. De acordo com pesquisa divulgada pela Kaspersky, de fevereiro a abril, teve um aumento de 330% desses ataques. Isso mesmo, chocante, né? Pois é. E aí o que acontece? Se você foi vítima ou conhece alguém que foi vítima do golpe do boleto falso, o que é possível fazer? O golpe do boleto falso, ele atinge não só os consumidores, como também as empresas. Os consumidores porque acabam pagando alguma conta que a cobrança não vai ser quitada ou pagando o boleto de uma compra que não vai receber. E as empresas porque acabam pagando boletos falsos de uma compra de fornecedor ou têm seus próprios boletos fraudados, que é muito pior ainda, né? Pois é. Então, o objetivo da nossa conversa hoje é eu dar pequenas dicas de como você identificar os boletos falsos, o que você pode fazer nas providências mais urgentes e se caso nada disso resolva, o que você pode fazer indo à justiça. Então, vamos lá. Antes de qualquer coisa, é importante saber que o boleto bancário é uma das formas de pagamentos mais usadas pelos brasileiros depois do cartão de crédito. Então, ali está sujeito realmente a bastantes golpes e fraudes. Então, a primeira dica que eu digo, sempre tenha um bom antivírus no seu equipamento. Porque a grande maioria das formas de adulterar um boleto vem do seu próprio equipamento. Na hora que você clica para abrir o equipamento, tem algo instalado lá no seu computador, enfim, ou no seu celular, que ele vai adulterar os dados do boleto. Então, é importante você ter um antivírus. Mas vamos agora com as dicas de como faz para você identificar o boleto falso. A primeira dica é o seguinte: confira o código de barras e confira o número do banco. Isso é super importante que você confira ali todas as informações. Depois que eu passar aqui as informações da dica, eu vou botar um pequeno printzinho de um boleto do que você tem que olhar, tá certo? Outra informação é você olhar todas as informações do boleto. As suas informações e as informações do seu fornecedor. CNPJ, nome, seus dados, olhar tudo direitinho, bastante critério. Outra coisa importante é você, na hora que você for pagar, na linha lá que você digitou o código de barra ou escaneou, vai aparecer os dados do beneficiários. Confira se os dados é realmente os dados de quem você deve pagar. Isso é importantíssimo. Porque geralmente esses dados eles não conferem. Só que como a gente não presta atenção porque o boleto já se preenche automaticamente, a gente deixa passar. Então é importante ficar de olho nisso. Se por acaso você tiver qualquer dúvida sobre o boleto, é sempre importante entrar em contato com o fornecedor. Entre em contato e confirma se o boleto é esse ou não, confere o código de barras. Outra coisa muito importante é evitar clicar em links. Receber um link do boleto no SMS, receber um link do boleto por e-mail, sempre evitar. Tente digitar a página do fornecedor e aí você baixar o boleto lá dentro da plataforma mesmo. É sempre mais interessante você fazer isso, porque esse link ele pode estar corrompido e te direcionando para um boleto falso.
Outra coisa super importante, de repente, é interessante você se cadastrar no DDA, que é o débito de direito autorizado, dentro das plataformas das instituições bancárias. Porque ali facilita você visualizar o boleto que foi emitido em seu nome e aí não terá um boleto falso. Mas se mesmo assim você não conseguiu identificar, achou que o boleto estava certinho e aí pagou, não recebeu, pagou, continua sendo cobrado, caiu no golpe do boleto falso. E agora? Vou dar as primeiras dicas, que são as dicas urgentes do que você tem que fazer. Número 1, você vai automaticamente entrar em contato com a sua instituição bancária e avisar que você pagou um boleto falso. Por que isso acontece? Porque geralmente o boleto, ele não é compensado, ele não é pago no mesmo dia. Então, ou seja, tem um prazo ali. E às vezes você ligando para a sua instituição bancária e tentando resolver, você consegue resolver antes que o dinheiro saia de sua conta. É isso mesmo. Segunda coisa é você também você fazer um boletim de ocorrência, né? Uma vez que você ali foi pego numa fraude, né? Vamos dizer assim que é um crime. E aí você precisa de um boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência ele pode ser feito pela internet de forma digital. Terceira urgência, na verdade, é você entrar em contato com a instituição bancária através do saque que você, do destinatário, né? De quem vai lá receber. É muito importante, porque geralmente os bancos, através do saque, sempre têm uma equipe responsável para poder lá prevenir os golpes bancários. Então é super importante. E, claro, entrar em contato com seu fornecedor e avisar que você foi vítima de um golpe. Isso é muito importante, porque eles também podem tentar te ajudar a resolver de várias formas. E aí vamos entender um pouquinho. Eu vou falar agora um pouquinho quais são as consequências e soluções para o boleto falso para o consumidor e o boleto falso para as empresas. Em relação ao consumidor, o que aconteceu? Fui lá, sou consumidor, recebi uma cobrança do fornecedor, paguei. Fui comprar algo na internet, emiti um boleto, paguei. E aí, no final das contas, eu recebo a cobrança, não recebo o meu produto e tenho, na verdade, o quê? Um golpe do boleto falso. Então, é isso que acontece. Quais são as soluções? Se você não conseguir resolver em nenhuma daquelas suas soluções que eu dei de dicas de providências de urgência, aí não tem jeito. Você vai ter que ir para o meio judicial. Isso, a gente vai ter que ter um processo judicial para tentar resolver a demanda, por assim dizer. Mas o que acontece? Dentro dessa demanda jurídica são muitas controvérsias. A gente não tem decisões completamente segmentadas de que o consumidor tem a razão ou a empresa ou instituição bancária. Por quê? Porque você precisa analisar cada caso, cada passo a passo, e é preciso entender a responsabilidade civil de cada um, do consumidor, da instituição bancária e da empresa. Então, essas decisões, ela vai depender, mais uma vez, de cada caso, das provas digitais coletadas e do entendimento da própria justiça. Mas é importante você tentar, claro, reaver também o seu valor perdido, certo? Em relação ao boleto falso para as empresas, o que acontece? As empresas, elas são vítimas de duas formas, como eu já falei. Eu não sei se eu falei. Se eu não falei, eu repito. São vítimas de duas formas. A primeira forma, quando ela paga o boleto para um fornecedor, que aquele boleto é falso, então seja ela está comprando ou quitando alguma cobrança. E também quando ela tem o seu próprio boleto fraudado para os seus clientes. Se ela tem os seus boletos, se os boletos são de fornecedor, ela vai ter mais ou menos ali as mesmas características usadas para o consumidor. O que vai acontecer? Ela precisa fazer o passo a passo das providências urgentes e, claro, se também não for atendida, ela vai ter que ir na justiça para que a decisão judicial analise cada caso, o seu caso, verificar a responsabilidade da empresa que pagou o boleto, do fornecedor e da instituição bancária para a gente ver qual seria a decisão mais prudente. Tudo isso levantando provas digitais, enfim, fazendo aquele processo todo bonitinho da demanda judicial.
Em relação aos seus clientes que a empresa teve os seus próprios boletos emitidos fraudados, é importante que a empresa tenha como consciência que ela tem que ter uma boa comunicação com o cliente. Tem que estar de forma clara, bem bacana dentro do site dela, como ela emite, de que forma emite o seu boleto, como ter acesso. É importante ter uma boa segurança de dados, porque às vezes essas informações do boletos são adquiridas do banco de dados da própria empresa. Então, é importante ter isso. É importante também manter uma política de segurança da informação dentro da empresa. Quanto mais você for transparente com o seu consumidor, melhor o retorno, menor fraudes você vai ter em relação ao boleto bancário dentro da empresa, que vai ser, no caso, em seu nome. Bom, esse é o nosso artigo sobre o golpe do boleto falso. Fique atento. Olhe o boleto com bastante desconfiança. Quando chegar um boleto, você faz, deixa eu te analisar. Faça tudo com muito cuidado, com muita calma e não caia no golpe do boleto falso.